Se com o coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos e com a boca confessar, você será salvo. E isso aí é a declaração mais fundamental do cristianismo histórico. O que é o cristianismo histórico? Boa pergunta. Cristianismo histórico é o nome que a gente dá aos cristãos de todas as épocas que basicamente creem a mesma coisa. Existe um Deus, esse Deus é triuno, ele se revelou através das escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e ele voltará uma segunda vez. Basicamente o credo apostólico, né, com algumas pequenas nuances. Através da história, o cristianismo teve algumas vertentes que se desviaram ou adicionando demais a isso ou tirando demais disso aí. Então a gente chama de cristianismo histórico aquela linha, aquela vertente, de cristianismo que sempre manteve isso, né? Então eu, por exemplo, acredito que as coisas que eu creio sobre Cristo, Jesus, a Bíblia, Deus e tudo mais são as mesmas coisas que um judeu que tinha se tornado cristão no século I. Não creio que há muita diferença, pelo menos é minha pretensão. Não sei se é muita, mas é minha expectativa. Tá certo? Uma forma de cristianismo que não crê nessas coisas é o que a gente chama de liberalismo teológico, que começou no século XVIII com o racionalismo. O racionalismo, que era uma rejeição contra a religião da época, surgiu França, depois pegou Itália, pegou Alemanha e Inglaterra. Na Inglaterra gerou o deísmo, que é outra forma de cristianismo. O deísmo diz que existe um Deus, mas esse Deus criou o mundo, deu corda, feito um relógio, deixou funcionando e ele não intervém. Deixou a sua sorte. E ele não intervém. Então isso é uma forma de cristianismo que não é histórico, o deísmo. O liberalismo teológico é outra forma. Esse pessoal, influenciados pelo racionalismo, nega a existência de Deus, nega milagres, nega... E acaba transformando o cristianismo numa religião apenas de ajuda social. Em si, nada contra isso. O cristianismo tem que ajudar os pobres e os necessitados. Mas quando você reduz o cristianismo somente a isso, aí você tem a teologia da libertação, que é um exemplo disso, e algumas linhas da missão integral, não todas, mas algumas linhas que se identificam muito com esse tipo de coisa. E eu poderia enumerar mais alguns. Agnosticismo, que vai dizer assim, eu não sei se Deus existe, e isso, eu não posso dizer que ele existe ou que não existe, né? Mas o cristianismo histórico, ele vem se mantendo dentro dessa... Eu tento me enquadrar nessa categoria. Entendi. A gente fala mais sobre Jesus. Como que você imagina que foi para Jesus esse se tornar humano? Foi um aprendizado? Ele veio sabendo tudo? Não. Ele foi um aprendizado? Total. Ele cresceu como você e eu crescemos. Como criança, aprendeu a falar, engatinhou, fez xixi. Ele não sabia tudo. Não. Sabe falar, não, sabia... Não. Foi como... Cresceu como uma criança. Porque ou ele tinha que ser um de nós para poder nos substituir, nos representar melhor. Para entender melhor, né? Claro. Então ele cresceu, fez xixi quando não devia. Tomou bronca. Tomou bronca. Aprendeu a se relacionar com os amiguinhos. Aprendeu a profissão do pai. Ele era carpinteiro. Ele se manifestou como o Messias aos 30 anos de idade. Então, até os 30 anos, ele morou em Nazaré. Tanto é que ele era chamado Nazareno. E quando ele teve lá uma vez, depois dos 30, né, quando ele começou o ministério dele, que voltou para visitar a sua cidade, e foi lá na sinagoga dos judeus pregar e falar, o pessoal disse, mas esse aí não é o filho de José? Não estão aqui as irmãs dele, os irmãos? Esse não cresceu aqui com a gente? De onde é que vem isso aí?
Porque ele não chamava a atenção como alguém... Se você olhar, você jamais desconfiaria. Seria uma pessoa perfeitamente normal. A única diferença é que ele... Não pecava. Não. Mas não fazia milagres. Não. Agora, tem uma coleção de chamados evangelhos da infância, apócrifos, que narram histórias assim de Jesus matando o professor. Nossa! Matando um professor que se desgostou dele. Onde ele pisava, brotava flores. Ele fez passarinhos de barro e tocou nos passarinhos, os passarinhos viviam. Então, pela própria... É o tipo de coisa... Eu dava, né? Quando eu estava dando aula de teologia no Mackenzie, eu dava um curso de mestrado que era sobre os evangelhos apócrifos. E eu dizia para os meus alunos, vocês têm que ler os evangelhos apócrifos. Ah, é? Ler todos. Por quê? Porque aí, quando alguém pergunta por que é que eles não estão na Bíblia... Você tem argumento. É só dizer. Leia por quê. Porque são histórias tão... Você lembra daquilo que eu te disse no começo? Que o texto pede para ser lido como narrativa? Os textos dos evangelhos apócrifos, eles pedem para ser lidos como lenda, mito, por causa da irracionalidade, da incoerência, da inconsistência, da falta de lógica. Eles pedem para ser lidos como uma história inventada, conto de fadas. Pronto. Você sabe quando você está lendo um conto de fadas, né? Pois é, a mesma coisa. Então, mas Jesus era uma pessoa absolutamente normal. Absolutamente normal. Sentia fome, sede, dormia, acordava. Tem os anos perdidos, né, que não se fala na Bíblia. Não fala. Por que eles não foram relatados? Porque não tinha importância. Não tinha importância para os evangelhos. O problema é que as pessoas pensam que os evangelhos são biografias. Elas não são biografias no sentido moderno. Biografia, no sentido moderno, é um relato do biografado, todas as etapas da vida e tal. Mas os evangelhos, eles são o que a gente chama de querigma, proclamação. É a pregação da salvação em Cristo, contando fatos da vida de Jesus que corroboram para esse fim. Então, os evangelistas selecionaram alguns eventos da vida de Jesus que serviam o seu propósito de mostrar que ele era o Filho de Deus. Por exemplo, no final do Evangelho de João, que é o evangelho mais lido, né, o mais querido, João diz assim: Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas nesse livro, mas essas que estão escritas aqui foram escritas para que você creia que ele é o Filho de Deus. Então, ele declara a sua intenção. Exato. Ele escreveu para provar que ele era o Filho de Deus. E ele diz, eu deixei de fora um monte de coisa. E, de fato, quando você compara o Evangelho de João com Mateus, Marcos e Lucas, você vê que tem muita coisa em João que não está nos três, e tem coisa nos três que não está em João. Exatamente porque não são biografias. Mas são fatos selecionados tendo um propósito teológico, evangelístico em mente. Daí essas diferenças, essas lacunas, e se não for bem entendido, o pessoal pode pensar que é outra coisa.